Olá pessoal, antes de assistir o vídeo, eu quero te pedir para que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Isso é a vontade de Deus, espalhar a palavra dele ao máximo. Curtam, compartilhem nosso programa e se inscrevam aqui também. Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida. E hoje a gente vai falar sobre a Samaritana, né? O encontro da Samaritana com Jesus no poço, né? Isso está em João 4, de 7 a 26. E nessa passagem é o seguinte, essa samaritana ela vai até o poço e ela encontra com Jesus, né, que já tinha pedido para os apóstolos irem comprar comida. E no que ela está lá, Jesus chega para ela e fala, escuta, me dá um pouco de água. E ela se espanta, porque ela era uma samaritana e ela falou, ué, mas como é que o senhor me pede? Eu sou samaritana, o senhor é judeu, como é que o senhor me pede água, né? E ele fala para ela, olha, se você soubesse o que Deus pode fazer por você e quem está te pedindo essa água, você pediria e você nunca mais teria sede, né? E essa é uma passagem muito interessante, né? Você entendeu mais ou menos o que a água normalmente é retratada na Bíblia como o Espírito Santo, né? Em várias passagens, a água viva, né? Então, quando ele fala que ele poderia dar para ela uma água que ela nunca mais teria sede, ele está falando, né, do Espírito Santo mesmo, né, que ela nunca mais precisaria de outra coisa além do Espírito Santo. Né? Sim, sim. E daí depois ele ainda continua, ela fala assim, então eu quero essa água, né, lógico, quem não quer? Ela falou, agora eu tomo essa água e nunca mais eu vou ter sede, né? E ele falou, olha, então faz o seguinte, traz seu marido aqui, né? E daí ela falou, eu não tenho marido. E daí ele fala, realmente você não tem marido, né? Porque você já teve 5 maridos e esse com quem você está agora nem é seu marido, né? Então você falou a verdade. Essa é uma lacrada de Jesus, né? Se fosse hoje em dia virar um meme, você não tem marido. Pois é. E na verdade, e quando ela ouve isso, ela fala, agora eu sei que o senhor realmente é um profeta, né? Porque ela falou, como é que esse cara, que nunca me viu na vida, tá me falando um negócio desse, né? E daí ela começa a falar, falou, olha, os nossos antepassados adoravam a Deus aqui, e vocês adoram em outro monte. E ela tá até querendo perguntar para ele, né? Mas Jesus, onde que a gente tem que adorar a Deus? E nisso Jesus fala, olha, o certo é vocês adorarem a Deus, não neste lugar ou naquele lugar, mas vocês adorarem a Deus em espírito. Né? Tem também um contexto histórico aí que não está explícito na Bíblia, aliás, não está nada explícito na Bíblia, mas a gente sabe que quando ele fala que ela foi buscar água no poço, era uma época em que só os homens buscavam água especificamente nesse horário, então a mulher ela estava praticamente, vamos dizer, tentando, né, quase que aberta a cometer um adultério. Ela está num momento lá que não era muito propício para uma mulher estar sozinha buscando água, porque era o momento dos homens. Então, uma mulher que estivesse lá estava meio que à procura de um homem, né? Sim, porque isso era meio-dia e geralmente as mulheres iam às 3 da tarde, né? Então, como a Bíblia conta que era meio-dia, realmente assim, ela estava meio que no que se conhece hoje como a caça, né? E isso porque ela já tinha tido 5 maridos, ela já estava com um 6º. Então, é uma pessoa que está naquele meio que desespero, aquela pessoa que tem aquela... Uma busca, né, de galho em galho. Ela está naquela inquietude, né? Uma sede, né? É uma sede que ela não sabe o que é, ela não sabe como preencher aquele vazio que ela tem dentro dela. Uma coisa que é muito interessante é que ela era uma samaritana e Jesus era um judeu. E ela estranha isso, né? O fato de que ele veio falar com ela, porque os judeus desprezavam tanto os samaritanos que eles nem falavam com os samaritanos, né? Os samaritanos tinham uma religião um pouco parecida com a dos judeus, mas era diferente mesmo assim. E os judeus desprezavam, eles só acreditavam os samaritanos só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia, né, que é o Pentateuco. Então eles eram muito normalmente maltratados, né? E o judeu assim normalmente nem falava com eles, né? E isso já mostra uma humildade de Jesus, né? E já mostra também uma maneira que a gente deve tratar as pessoas, né? Porque
a gente não deve desprezar ninguém. Vocês veem que nem pessoas que têm uma religião diferente da nossa, né? Existe assim, quando a gente tem uma determinada religião, a gente sai muito orgulhoso, desprezando esse, desprezando aquele, falando desse, falando daquele. E Jesus aqui, mais uma vez, porque não é a única vez que ele cita, né, os samaritanos, né? Tem o bom samaritano, e aqui ele está falando dessa samaritana também. E ele estava lá super disposto a ter contato com ela, a poder ajudá-la, né? Porque ele fala que se ela beber daquela água da vida, né? Se ela beber das águas vivas, ela nunca mais vai ter sede. E eu acho que isso é uma coisa muito bonita, né? E é uma grande lição pra gente, porque a gente fica cheio de preconceito com esse, cheio de preconceito com aquele, e Jesus está dando uma lição de que não, a gente tem que querer abençoar as pessoas. E ele não deixa de proferir a fé dele, né, de uma forma amorosa, ou seja, o que eu acho super errado hoje, inclusive muitos cristãos deixam de falar sobre a sua fé, deixam de falar sobre a palavra da Bíblia com medo do que outras pessoas vão falar a respeito dele, ou por pessoas julgarem o que está escrito dentro da Bíblia, né? Mas na verdade, quando você é um cristão, você está só replicando os ensinamentos da palavra. Então, Jesus, né, dessa forma, ele explica para ela que ela está pecando, né, por estar ainda procurando o seu sexto marido, por ela estar numa busca, por ela estar buscando, na verdade, encontrar uma paz, alguma coisa que não está onde ela acha que está. Na verdade, são duas mensagens, né? A forma como a amorosidade com que ele trata as pessoas de outra religião, e também uma lição para a gente entender que a gente não deve guardar pra gente o que a gente acredita que é o certo, né? Enquanto cristãs, pelo menos. Assim, não deixa de falar o que você sabe com medo de machucar a pessoa, porque existem formas de falar sem que as pessoas se machuquem. Eu tenho uma dificuldade enorme em falar sobre a minha fé cristã sem que alguém se incomode, porque é aquela história, quando você é convicto da sua fé, você tem uma tendência a ser mais incisivo, a falar de forma mais direta, e as pessoas entendem isso como grosseria. Eu acho que assim, esse texto ele tem várias coisas. Primeiro, a falta de preconceito e o fato de ele querer ajudar uma pessoa e ponto final, né? O segundo é o fato de ele ter falado a verdade, mas com tanto amor, né? Para que ela pudesse realmente absorver aquilo, né? Porque dependendo de como a gente fala, fica até difícil de absorver. E o terceiro é que a gente deve estar sempre buscando a Deus, não importa onde você está, não é porque você está na igreja, não é porque você está num determinado lugar. Por exemplo, muita gente vai para Israel e fala que lá, nossa, você sente uma coisa super especial. Graças a Deus, você não sente uma coisa especial em Israel. Graças a Deus, você vai sentir a presença de Deus onde quer que você esteja buscando, né, a Deus. Independente de espaço físico, né? Realmente, as pessoas têm muito isso. Já foi para tal lugar, sentiu a presença, e na verdade depende de você. Isso depende muito da sua busca a Deus mesmo, né? Então, quando ele, no fim do texto ele fala, né? Olha, você independe do lugar onde você estiver buscando, né? Na verdade, você deve buscar Deus em espírito e em verdade, né? E isso é uma coisa que realmente a gente deve ter no nosso coração. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente quer que vocês também comentem como se vocês estivessem aqui conosco, né? Então curtam, compartilhem e até a próxima.